Olá, boa noite. O Jornal da Alterosa, a edição regional está no ar a partir de agora com as principais notícias do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Eu sou Rafael Silva, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um homem invadiu um bar em Pouso Alegre durante a madrugada, gente. Ele entrou no local pelo teto. O homem furtou bebidas e até o momento ele não foi preso. Olha só. O crime foi registrado no bairro Árvore Grande, em Pouso Alegre. Veja que o homem entra no bar pelo telhado. Ele não tem pressa e faz tudo com muito cuidado. O homem começa então a andar dentro do bar para procurar objetos de valor. Ele vai até o caixa, observa tudo, escolhe a dedo o que quer. O criminoso pega um saco plástico e dentro dele começa a recolher mercadorias como vinhos, uísque, energético, gin e vodka. Mas ele não desiste e continua abrindo os freezers na tentativa de recolher mais mercadorias. Ele está de boné, capuz e com uma máscara para esconder o rosto. O homem fugiu do local e até o momento não foi preso. Olha, eu falo aqui todos os dias no Jornal da Alterosa que quando o bandido quer agir, nada segura. E essa é mais uma prova, olha como ele entrou no bar. Aquilo ali, gente, é o telhado. Ele desceu pelo telhado do bar. Possivelmente deve ser aquele telhado, né, que retira gesso, não sei o que é. Deve ter ali algum buraco, alguma coisa, mas ele conseguiu descer pelo telhado do bar. E aí ele começou a recolher as coisas. Olha o saco na mão dele ali, ó. E aí ele foi recolhendo todo tipo de bebidas. E ele foi cuidadoso e cauteloso até para escolher o que ele levaria. Olha, ele vai até o freezer, ele abre um, ele abre outro. Ele escolhe a bebida que ele quer levar. Isso durante a madrugada. O dono trabalhou durante o dia, foi embora para casa para descansar, para reabrir no dia seguinte. E quando chega na manhã, descobre que o local foi invadido. Uma tristeza, a polícia já está com essas imagens e busca pelo suspeito. Um homem de 26 anos e outro de 22 foram presos, suspeitos de sequestrar uma adolescente de 17 anos em Poços de Caldas. Segundo a polícia, a quadrilha conseguiu roubar mais de R$10 mil da família. De acordo com a polícia, a adolescente de 17 anos saía de casa pela manhã a caminho da escola, quando foi surpreendida por dois homens encapuzados que estavam dentro de um carro estacionado perto do ponto de ônibus. Um deles, segundo a polícia, estava armado e eles obrigaram a vítima a entrar no veículo. Segundo o relato da própria vítima, havia outros dois indivíduos no interior desse veículo, então um total aí de 4 autores, certo? Os indivíduos, sob ameaça, conduziram a vítima para uma área rural. Durante esse tempo em que ficaram sob o poder da vítima, eles fizeram o quê? Eles tentaram uma ligação com o genitor da vítima para pedir um resgate. Não obtiveram sucesso, com esse contato telefônico. Então exigiram que a vítima desbloqueasse o celular dela e realizasse algumas transações bancárias, o que foi feito. Ainda segundo informações da polícia, essa vítima foi levada até uma agência bancária onde os bandidos obrigaram que ela fizesse algumas transferências. O valor chegou a mais de R$10 mil. A conta acabou sendo bloqueada por conta de tanta movimentação suspeita. Depois disso, os bandidos levaram essa adolescente para uma região de mata, onde ela foi amarrada com as mãos e os pés amarrados pelos próprios cardaços do tênis. Em seguida, esses bandidos fugiram e um deles efetuou um disparo de arma de fogo para intimidar ainda mais essa adolescente. Adolescente que, inclusive, foi resgatada por um motociclista que passava pelo local e levou ela até a tia, onde a polícia militar foi acionada. A partir daí, com essas informações e com um trabalho integrado com a Polícia Civil aqui de Poços de Caldas, com troca de informações, a gente conseguiu êxito nas diligências de conseguir identificar esse veículo, que veio a ser um Sandero, um Renault Sandero de cor prata, e realizar a prisão dos autores, Os policiais descobriram que a placa do carro tinha fitas adesivas para tentar enganar a identificação. Com essa pista, foi possível rastrear o veículo original e chegar ao primeiro preso. Nós localizamos este veículo ainda na data de ontem e com o apoio aí das duas equipes, da Polícia Militar e da Polícia Civil, identificamos o primeiro autor, que estava em poder do veículo. Dentro do veículo nós localizamos parte das vestes utilizadas pelos criminosos, balaclava, as blusas,
touca ninja, óculos, tudo na tentativa de se ocultarem da vítima, né, para dificultar que ela identificasse algum deles. Com a prisão do primeiro suspeito, a polícia descobriu que o grupo havia alugado outro carro para fugir. O segundo investigado foi preso no interior de São Paulo, após uma ação conjunta entre as polícias de São Paulo com as de Minas Gerais. Quem havia alocado estaria com o segundo autor e ele estava em fuga após saber da prisão do primeiro, já sentido ali o interior do estado de São Paulo. Desse modo, né, nós solicitamos um apoio aí interestadual junto à Polícia Civil e Militar lá do estado de São Paulo, e os militares lá desse estado, próximo a Campinas, conseguiram capturar esse segundo investigado. Esse indivíduo ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Campinas, onde ele também foi autuado em flagrante, né, pelo crime de roubo com restrição da liberdade. Então, assim, um preso está em Campinas, à disposição da Justiça de lá, vai ser submetido à audiência de custódia hoje, e o indivíduo que estava com o veículo automotor foi autuado pela Polícia Civil daqui, né, e se encontra no sistema prisional local, onde também será submetido à audiência de custódia. Olha, eu não posso começar a comentar sobre isso e não falar do trabalho espetacular feito pela polícia, pelas polícias, né, tanto de Minas quanto de São Paulo. Essa união das forças de segurança dos dois estados ajudaram rapidamente a esclarecer o que tinha acontecido, a chegar até essas pessoas e a colocar esses homens atrás das grades. Espetacular, viu? E segundo, essa vítima, né, uma jovem que agora leva um trauma para o resto da vida. Para o resto da vida, porque além dela ser sequestrada, levada a um banco, ter que fazer ali transferências, fazer Pix, depois quando eles viram que não daria mais levar essa menina para um matagal, amarraram pés e mãos, um trauma para o resto da vida. Triste e lamentável. 2 crianças foram apreendidas com uma arma de fogo às margens da MG 459 entre Monte Sião e Ouro Fino. Olha só. Segundo a Polícia Militar, foi um PM de folga que percebeu que esses menores, essas 2 crianças de 10 e 12 anos, estavam andando às margens da rodovia carregando uma espingarda. Eles foram abordados pelo policial que estava de folga e em conversa com esses meninos eles revelaram o seguinte, que eles saíram para pegar minhoca ali no meio do mato e encontraram essa arma, que é uma espingarda antiga de fabricação caseira. O armamento e os menores foram apreendidos e levados à delegacia. A mãe desses menores disse o seguinte, que não sabia dessa arma de fogo, desconhecia o que havia acontecido. O Conselho Tutelar acompanhou todo esse caso e agora a Polícia Civil vai investigar para tentar encontrar o dono dessa arma de fogo. Olha, 2 crianças, 10 e 12 anos, a gente falou, a gente estava caminhando aqui, fomos pegar minhoca e aí encontramos essa arma no meio do mato e estava carregando as margens da rodovia. A polícia quer entender agora ao certo de quem é essa arma, né? Se essas crianças encontraram essa arma ali naquele local, de quem é? Por que essa arma estaria jogada ali às margens da rodovia? A mãe falou, olha, eles não têm arma, desconheço isso, realmente eles encontraram essa arma jogada ali no local. Realmente um mistério que precisa ser desvendado. A polícia precisa investigar e chegar até o dono dessa arma que você está vendo aí. Porque 2 crianças carregando uma arma às margens de uma rodovia é no mínimo preocupante. Mas a gente acredita no trabalho da polícia, já eu tenho certeza que os militares vão chegar até o dono dessa arma. A Polícia Civil falou sobre o caso dos gêmeos de apenas 3 anos que foram encontrados sozinhos e em situação de abandono dentro de um apartamento no bairro Santa Rita 2, em Pouso Alegre. Olha só. Segundo a nota emitida pela Polícia Civil, foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias envolvendo o caso de abandono de menores. As investigações, afirma a polícia, têm como objetivo identificar os responsáveis e esclarecer os fatos relacionados à situação em que as crianças foram encontradas. Equipes da Polícia Civil já iniciaram os trabalhos de apuração com a coleta de informações e oitiva de testemunhas. Outras medidas investigativas estão sendo adotadas, incluindo a solicitação de laudos periciais e diligências complementares para subsidiar o inquérito.
Ontem nós mostramos aqui na TV Alterosa que policiais chegaram ao local após denúncia anônima, informando de que as crianças estariam sozinhas durante a noite. A porta do imóvel estava destrancada e, ao entrarem, os militares encontraram o apartamento em condições insalubres, com grande acúmulo de lixo e sujeira. As crianças, gêmeos, um menino e uma menina, estavam trancadas em um dos cômodos. Elas foram retiradas em segurança e receberam atendimento médico após o resgate. Segundo informações de vizinhos, a mãe das crianças costumava sair à noite, deixando os filhos sozinhos no local. O Conselho Tutelar foi acionado e também acompanha o caso. Olha, ontem eu falei sobre esse caso e cobrei inclusive da polícia, né? Como é que ficariam as investigações e agora a gente tendo, portanto, uma resposta da Polícia Civil falando que as investigações estão a todo vapor, que elas estão acontecendo nesse momento, que a polícia quer entender o que essas duas crianças, dois gêmeos, estavam fazendo sozinhos e num local como esse. Isso aí, gente, que você está vendo, para você que não acompanhou esse caso, isso é uma casa em Pouso Alegre. E essas duas crianças de 3 anos estavam dentro dessa casa com essas condições que você está vendo aí. Isso não é uma casa abandonada, não. Ali estavam duas crianças de apenas 3 anos, 2 irmãos gêmeos, um menino e uma menina, vivendo até agora o que se sabe, né? Porque sabe-se pouco, porque as investigações estão acontecendo, mas segundo vizinhos, elas estariam vivendo neste ambiente que você está vendo aí na sua tela. Inacreditável. As investigações continuam e a gente vai ficar de olho para informar vocês aqui na tela da TV Alterosa. Cães farejadores da Polícia Militar localizaram 14 barras de maconha enterradas no lote de uma casa no bairro São Geraldo, lá em Pouso Alegre. Olha só. Segundo a PM, uma denúncia informou que um homem de 27 anos, já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas, teria recebido uma grande quantidade de entorpecentes no local. Uma operação foi montada e durante o monitoramento da casa, os militares viram um adolescente de 14 anos ir até os fundos da residência e voltar com um pacote que ele levou para o terreno em frente. O adolescente foi abordado e com ele os policiais encontraram uma bucha de maconha e R$ 109 em notas trocadas. Em seguida, os cães da Roca foram acionados para fazer buscas no terreno e indicaram o ponto onde a droga estava enterrada. Ao cavar o local, os militares encontraram as 14 barras de maconha. O adolescente, segundo a polícia, confessou estar comercializando drogas e foi apreendido e encaminhado à delegacia de polícia civil. O homem de 27 anos, apontado como proprietário da droga, fugiu e ainda não foi localizado. Olha, vocês entenderam, né? Vocês entenderam que para esconder os entorpecentes eles fazem de tudo, até debaixo ali do terreno, cavaram um buraco e esconderam todas essas barras de maconha para que a polícia não encontrasse, para que ninguém tivesse acesso. Dificilmente, gente, uma pessoa vai passar, vai ficar fazendo buracos num terreno para ver se tem droga. Então eles sabiam o que estavam fazendo, mas não contavam com a astúcia da polícia. Foi mais rápida, mais ligeira e conseguiu chegar até esta pessoa, mas as investigações continuam. Olha, mudando de assunto, o mês das crianças é na DataNet, internet 100% fibra e 100% digital. No mês de outubro, assinando qualquer plano da tabela com velocidade acima de 500 MB, você leva junto um aplicativo exclusivo para as crianças. Venha conferir também nossa linha completa de informática, tá demais, viu, gente? Ligue agora para 35 2101 9260. DataNet, a internet ideal para você, com essa promoção incrível e espetacular do Dia das Crianças, gente. Tem linha para as crianças, tem aplicativo para os pequenos, papai e mamãe sempre atento aí à educação dos filhos, vale a pena, procure a DataNet. E por aqui eu sigo com as nossas notícias. Um comerciante foi condenado por publicar ofensas racistas contra guardas municipais em Itajubá. Olha só. Segundo o Ministério Público, esses guardas civis municipais da cidade de Itajubá estavam acompanhando uma fiscalização de rotina em um estabelecimento comercial. Dias depois, foi constatado algumas irregularidades e, por isso, esse comércio acabou sendo interditado. O comerciante não teria gostado nada dessa interdição e acabou desobedecendo essas ordens e, por isso, foi detido e levado à delegacia.
Logo após sair da delegacia, ainda segundo o Ministério Público, esse homem ficou postando diversas palavras de baixo calão nas redes sociais. São várias postagens de acordo com esse julgamento. E nessas postagens, além das palavras de baixo calão, ele estaria postando fotos de porcos e também de macacos. Isso tudo contra os guardas civis municipais que entraram com uma ação contra esse comerciante. Na primeira instância não deu nada, mas na segunda instância o relator ele teria dito o seguinte, que houve excesso da liberdade de expressão e por isso esse comerciante ele foi condenado a pagar uma indenização de R$3.000 para cada um desses guardas civis municipais da cidade de Itajubá. Olha, gente, a liberdade de expressão existe, ela é importante, mas a minha liberdade termina onde começa a sua. A sua liberdade termina onde começa a minha. E ofender pessoas nas redes sociais, isso é inaceitável. Parabéns para os guardas, viu? Vai ter que pagar R$3.000, é pouco de dinheiro, mas que sirva de exemplo para tantas pessoas. Um grave acidente foi registrado no bairro Jardim Satélite, em Pouso Alegre. A batida entre um carro e uma moto deixou o condutor da motocicleta em estado grave. Olha só. O acidente foi na rua Comendador José Garcia. Segundo a PM, ao chegar no local, os militares encontraram um veículo com a frente bastante danificada e uma motocicleta caída no chão junto com o capacete. De acordo com a PM, uma testemunha relatou que o condutor do Jeep, um homem de 62 anos, sinalizou para fazer uma conversão à esquerda. Um carro que estava vindo no sentido contrário teria parado para lhe ceder a passagem, mas a motocicleta, que estaria trafegando em alta velocidade, ultrapassou o veículo parado pela esquerda e bateu no Jeep no momento em que ele iniciava a manobra. Com o impacto, o motociclista de 30 anos foi arremessado por cima do veículo e ficou inconsciente. Ele foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Samuel Libânio. O motorista do Jeep também recebeu atendimento médico, mas teve ferimentos leves. O acidente será investigado. Tá aí, agradecer ao Terra do Mandu pelas imagens aqui cedidas da TV Alterosa. Olha, gente, que imagem impressionante. Nós mostramos hoje, na hora do almoço, o acidente, mas agora com um circuito de segurança que registra exatamente o que aconteceu naquele momento. Impressionante. Vamos torcer pela recuperação de saúde desse motociclista. Ele está internado, foi socorrido em estado grave. Se Deus quiser, ele vai se recuperar e vai ficar tudo bem. Mas um susto danado, não só para ele, mas também para o motorista do carro que estava ali naquele local. Eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos falar da chuva que chegou aqui no sul de Minas. Vamos trazer a previsão do tempo para o final de semana que já está batendo a porta, viu? Os detalhes já já. Oi, gente, boa noite para você, ligado aqui no nosso YouTube da TV Alterosa. Muito obrigado pela companhia, viu? Que delícia ter você aí do outro lado da telinha para acompanhar as notícias desta quinta-feira. Ai, quinta-feira, amanhã sextou, hein? Que trem bom, amanhã sextou, graças a Deus, né? Muito bom ter a sua companhia, você que está aí do outro lado, já se inscreva aqui no nosso YouTube, já clique no sininho para ativar as notificações. E olha, você também pode acessar o nosso Instagram, tá aqui na sua tela, ó, TV Alterosa Sul de Minas, tá bem aqui, ó. Acesse o Instagram e fique bem informado, TV Alterosa Sul de Minas, um canal de notícias completo, viu, gente? Com muita notícia e muita informação o dia todo. Então você pode acessar e ver as reportagens aqui também da TV Alterosa. O que é notícia no Café com TV, no Alterosa Alerta, no Jornal da Alterosa, você acompanha no Instagram da TV. Vamos voltar do intervalo? Bora lá. Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa. Esse é o Jornal da Alterosa, a edição regional nesta quinta-feira. Vamos ver como fica o tempo no sul de Minas para esse final de semana. Olha, já está quase começando, né? Vamos por Varginha. Varginha registra nessa sexta-feira mínimas de 14, máximas de 24 graus, com probabilidade de chuva. No sábado também tem previsão de chuva, com máximas também de 24. E no domingo não deve chover. E aí, gente, os termômetros voltam a subir, 31 graus. Em Poços de Caldas, tudo bem parecido. Amanhã, máximas de 23 e sábado também, previsão de chuva nos 2 dias. E no domingo, máximas de 30 graus. Em Pouso Alegre, 22 graus nessa sexta, 23 graus no sábado, 31 graus no domingo. Sexta e sábado, possibilidade de chuva.
Em Passos, um calorzinho sempre maior, amanhã 29 graus, sábado 27 e domingo 33 graus. Em Passos, gente, a gente vê que mesmo chovendo, mesmo com probabilidade de chuva, os termômetros estão lá no alto, viu? A chuva amanhã deve ser mais volumosa. O IMET acredita que amanhã a chuva deve ser mais volumosa em todo o sul de Minas. Hoje, Varginha amanheceu com chuva durante o dia. A chuva deu um tempo, né? Não choveu durante o dia. Os termômetros chegaram a máximas de 25 graus, mínimas de 15 graus. E olha, a gente fala sempre da umidade relativa do ar e hoje chegou a 58%, quando o aceitável aí é de 60%. Então, muito bacana, viu? Você está vendo na sua tela, eu falei de chuva, imagens de Divisa Nova, porque choveu em muitas cidades do sul de Minas. E aí o Fabrício Fernandes, nosso telespectador, registrou essas imagens lá de Divisa Nova. Segundo ele, e a gente vê aí nesse vídeo, muita enxurrada, raios, trovões na noite de ontem, durante essa, não vou dizer, será que um temporal, posso chamar assim, que atingiu não só Divisa Nova, mas também tantas cidades aqui da nossa região. Em Varginha teve uma ventania danada, deu até uma esfriadinha à noite, como a gente costuma falar, esfriou à noite e aí a chuvinha veio mansa e durou a madrugada inteira e foi uma delícia. Amanhã eu trago mais detalhes da previsão do tempo para o final de semana. O Jornal da Alterosa de hoje fica por aqui. Você acompanha agora as notícias do estado no JA Minas. Um beijo no coração, uma excelente noite e até lá!